O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se cumpriu, o tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, como nós pudemos perceber, a palavra de Deus neste domingo continua o tema do chamado. Deus chama e a resposta é a conversão. Conversão pessoal, conversão da comunidade, enfim, conversão de todos nós como povo de Deus. Deus chama e nós devemos nos converter, dizendo sim ao Senhor que nos chama. Foi o que aconteceu com o povo de Nínive, conforme nós ouvimos na primeira leitura. O profeta Jonas anuncia a palavra do Senhor aos habitantes de Nínive. O Senhor havia dito: se não se convertessem, a cidade seria destruída. E o profeta Jonas foi o mensageiro de Deus, não para ameaçar o povo, mas para levar uma palavra. É o chamado à conversão, à vida nova. Os ninivitas, então, creram em Deus, acolheram o apelo de conversão, provaram a misericórdia de Deus, que é oferecida a todos os povos. A conversão, a vida nova aconteceu. A vida se transformou naquela cidade. Na segunda leitura, nós ouvimos a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E Paulo convida a comunidade a colocar a esperança nos valores eternos e não nos valores desse mundo. Os valores desse mundo passam. Quem busca nesse mundo apenas dinheiro, aplauso, honrarias, reconhecimento, enfim, tudo isso é passageiro. Mas
Os valores eternos são para sempre. No Evangelho segundo São Marcos, Jesus convida os discípulos para integrarem a sua comunidade. Após a prisão de João Batista, Jesus então começa a chamar as pessoas para fazerem parte da sua comunidade, seus discípulos, evangelizadores, missionários, enfim. E Jesus faz uma afirmação: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. O reino de Deus foi sempre a esperança do povo de Israel. O reino de Deus como um mundo novo, preparado por Deus para o seu povo. Era um fato esperado pelo povo de Deus. Agora o tempo da espera acabou. Jesus trouxe o reino. Então o reino de Deus já chegou e as promessas estão se realizando por Jesus. É claro que há pelo menos duas condições para participar desse reino de Deus. E Jesus deixa bem claro: convertei-vos e crede no Evangelho. Converter e acreditar na palavra de Jesus, na boa nova que Jesus veio trazer. Converter-se quer dizer mudar a mente e o coração, reformular os valores da vida, deixar que Deus ocupe sempre o primeiro lugar em nossa vida, rever e remover em nós tudo que nos afasta de Deus e dos irmãos. Então, conversão não acontece da boca para fora, como se diz. A conversão acontece pelas atitudes, pela prática de vida no dia a dia. Ninguém pode dizer: eu me converti, se as suas atitudes, seus pensamentos, suas ações, enfim, não mudaram. A conversão acontece, de fato, pelas atitudes que nós tomamos no dia a dia. E aí fica o questionamento: quem precisa de conversão? Somente os outros? Só os outros têm que se converter? Não. O chamado à conversão é para todos e cada um de nós. Para isso eu preciso crer no Evangelho. O que significa crer no Evangelho? Quer dizer aceitar Cristo e os valores que Ele propõe para a nossa vida. Crer no Evangelho é escutar a palavra do Senhor, a palavra de Jesus, e deixar-nos guiar por essa palavra. Crer no Evangelho é viver o amor a Deus e o amor ao próximo. Então nós também devemos nos questionar: estamos vivendo de acordo com o Evangelho? Procuramos ser cristãos melhores no dia a dia? Jesus faz um convite: segui-me e eu farei de vós
pescadores de homens, pescadores de gente. Jesus escolhe pessoas simples, pobres, desconhecidas. Jesus está presente na humildade, na simplicidade, onde geralmente existe mais fé. Deus não chama os formados, né? Mas Deus chama e qualifica aqueles que Ele chama. É preciso acreditarmos nisso. E é preciso estar com Ele, com Jesus, e depois evangelizar em seu nome. Evangelizar não é simplesmente compartilhar as ideias que eu tenho, mas é compartilhar o Evangelho, a palavra de Jesus. É compartilhar as atitudes de Jesus em favor das pessoas que mais precisam. Lembrando que o Evangelho é a boa nova, a boa notícia. E se nós somos pessoas que evangelizam, também devemos comunicar aos outros a boa notícia que Jesus veio trazer. O chamado que o Senhor faz a nós continua ainda hoje. Cada um de nós recebeu e recebe esse chamado à conversão para seguir Jesus. Não somos perfeitos. Recebemos o chamado para continuarmos no discipulado de Jesus. E esse chamado é um apelo para dizer sim a Jesus. Aprender com Ele a ser uma pessoa nova. Uma pessoa que vive o amor a Deus e o amor aos irmãos. Cristo continua dirigindo ainda hoje o mesmo chamado, o mesmo apelo a todos nós. Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens, pescadores de gente. Convertei-vos e crede no Evangelho. Então, não tenhamos medo de dizer sim ao Senhor que nos chama. Não nos sintamos incapazes. Às vezes a pessoa recebe um chamado para realizar alguma função na comunidade, algum serviço na comunidade, sei lá, fazer uma leitura, ajudar na comunidade alguma função. E às vezes a pessoa diz: não, eu não posso, eu tenho receio de errar, eu sou uma pessoa insegura, eu não me sinto preparada para isso, deixa para o ano que vem eu estou melhor, tal. Para que isso? Se Deus chama, devemos dizer sim. Ele que vai nos preparando para a missão para a qual Ele chamou. De nossa parte, é dizer sim e aceitar os desafios, acreditando que vamos conseguir sim, porque o Senhor estará sempre conosco. Olhemos para os pescadores da Galileia, pobres, simples, ignorantes, mas com uma generosidade sem limites. Jesus os chamou
E eles não ficaram arrumando desculpas. Ah, agora não dá, porque estou aqui com meu pai, eu tenho que ajudar a limpar as redes, limpar a barca. Ah, não vai dar. Olha, a semana que vem eu dou uma resposta, viu? Não. Largaram tudo e seguiram a Jesus. Não colocaram condições. Seguiram Jesus. Dificuldades existem, provações fazem parte de nossa vida. Na comunidade, nem tudo é perfeito. Agora, se diante de um obstáculo, a pessoa quer largar tudo, desistir de tudo, como é que fica a situação? Às vezes a pessoa pode, sei lá, não concordar muito com as ideias do padre da paróquia, de alguns leigos da paróquia. Às vezes a pessoa pode ser contrariada em algum momento. Ah, eu queria batizar meu filho no dia tal, e aí não foi possível, não realizaram aquele batismo, enfim. Ah, vou largar tudo, vou procurar outra paróquia, tal. Para que isso? Ninguém está numa paróquia, numa comunidade, por causa daquele padre, ou por causa daquele leigo. Estamos na comunidade por causa de Jesus. Ele que nos chama, Ele que nos fortalece, Ele que nos dá a missão no dia a dia. Então, todos nós precisamos estar dispostos a continuar seguindo Jesus. Dificuldades podem aparecer, sim, mas quem está com Jesus, quem disse sim a Jesus, vai perseverar, vai seguir em frente, não vai desistir, não vai desanimar diante das dificuldades, porque o Senhor estará sempre com todos e cada um de nós. Enfim, ser um bom cristão, quando tudo vai bem, é fácil. Quando tem emprego, quando tem família unida, quando está tudo bem, é fácil ser cristão, não é? Mas, quando passamos por provações, perdeu o emprego, vem uma crise familiar, vem aí uma pandemia, enfim, que traz incômodo para todos e cada um de nós. Quando vem a doença de alguém na família muito próximo de nós, quando se perde um ente querido, muito amado, enfim, tantos exemplos. Poderíamos lembrar agora de situações difíceis em nossa vida, né? Também nesses momentos temos que ser bons cristãos. Também nesses momentos de provações é que nós devemos mostrar a razão de nossa fé, né? Se estamos com os pés no chão, o coração em Deus, se respondemos ao chamado de Deus, vamos seguir em frente, sim. As dificuldades passam, algumas há menos tempo, outras há mais tempo, mas as dificuldades passam. O amor prevalece. E o Senhor nunca desiste de nós. Ele estará sempre conosco, nos fortalecendo, nos abençoando, trazendo a paz ao nosso coração
trazendo-nos o perdão, a misericórdia, porque se nós cremos nele, acreditamos no Senhor, dizemos um sim a Jesus, ele nunca nos abandona. Ele estará sempre no comando do barco de nossa vida, porque nunca desiste de nós. O Senhor nos chama à conversão e à vida nova. Digamos sim e perseveremos sempre nesse caminho com o Senhor. Para isso, é sempre muito importante fortalecermos-nos na palavra de Deus, fortalecermos-nos na fé,